Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus por mais essa tarde, por mais esse dia, na qual nós estamos vivos, firmes, constantes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, neste momento eu venho trazer uma reflexão para o seu coração, para a sua vida, para o seu ministério, para a tua casa, enfim. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ao que interessa. Trazer uma reflexão acerca de muitos equívocos, a meu ver, que tem muitas pessoas que se equivocaram na questão do texto de João 10, capítulos a seguir, e vamos tentar aqui trazer de uma forma simples e que isso possa abençoar a tua casa, a tua família, a tua vida, o teu ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, vamos lá, sem muitas delongas, vamos ao que interessa, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Não quero tomar muito tempo, mas sim trazer à luz da palavra de Deus alguns erros que muito se tem visto, né? E alguns equívocos, porque a palavra de Deus ela é clara. Amém? João capítulo 10, né, versículos a seguir. Vamos lá, vamos ler João 10, capítulo 10, 10. Muito se fala, né? Muitos se falam a respeito deste versículo e muitos já tomaram por jargão, digamos assim, e onde há um equívoco que eu gostaria aqui de deixar às claras através do Espírito Santo de Deus. Eu vou ler aqui e aí logo darei sequência e explicarei ali com um pouco mais de facilidade ali, um pouco mais à frente ali você vai entender. Vamos aqui caminhando. Conforme nós vamos caminhando, as coisas vão sendo reveladas, vão sendo trazidas aqui à tona. Enfim, João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este texto, amados, é um texto onde existe um equívoco muito que você vê em muitos lugares, muitas pessoas dizendo a respeito deste texto. Eu não quero tirar aqui a responsabilidade de que realmente Satanás vem para roubar, matar e destruir. Mas o que eu quero trazer para você aqui, neste texto, nessa passagem, é que não se remete a Satanás esse título, essa incumbência aqui, que está sendo trazida por Jesus, não está se referindo a Satanás, e sim ao cenário que Jesus está vivendo, ao cenário que Jesus está ali, que está onde ele está ali, quem são as pessoas que estão próximos a Jesus, quem são estes que estão dentro. Então é necessário a gente montar um cenário. Montando o cenário e entrando nos textos, logo nós vamos começar a perceber que realmente essa palavra dirigida, esse título aqui na qual Jesus se refere, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, ele não está se referindo a Satanás. Então vamos montar o cenário a fim de que nós venhamos entender e ter compreensão do que realmente, o que está acontecendo no texto, o que Jesus quis dizer, o que Jesus está dizendo,
qual era o sentido de tudo ali, o que realmente estava acontecendo neste local, a fim de que nós venhamos ter clareza do texto e não mais entendermos errados. Por quê? Porque às vezes nós entendemos errado, aplicamos errado e corremos o risco também de pregar errado. Porque a interpretação, o entendimento é muito importante para aquela pessoa que quer realmente montar um sermão, montar uma mensagem e trazer, enfim, a palavra de Deus, a fim que ela venha a ser ministrada. Pois bem, vamos lá. João 10:10, como eu li, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Certo, vírgula ali, eu vim para que tenha vida e vida em abundância ali. Jesus está falando dele mesmo. Enfim, João 10:10. Vamos montar um cenário. Você já começa a perguntar, por quê? O que fez Jesus falar isso? Qual é o contexto de tudo isso? Aonde Jesus está? Qual é a sua localização? Com quem Jesus está falando? Qual é o diálogo? Qual é o contexto da mensagem que Jesus está trazendo? O que aconteceu? O que houve realmente, de fato, para Jesus chegar a essa conclusão? Porque aqui, nada mais, nada menos, nós temos o meio de uma ministração de Jesus, onde ele está em um diálogo, e ele então, aqui é a aplicação da sua mensagem, a aplicação daquilo que ele está pregando. Enfim, então vamos lá, vamos fazer algumas perguntas, e estas perguntas vão sendo respondidas e trazendo luz acerca do que nós estamos tentando passar, acerca do que nós estamos tentando entender o que está acontecendo aqui, o que de fato está acontecendo neste cenário, o que de fato está acontecendo aqui, que fez com que Jesus falasse essas palavras, para quem Jesus dirigiu-se essas palavras, para quem foi, qual foi o real motivo, qual foi o real sentido, aí você vai entender para quem Jesus está se referindo e o que Jesus está se referindo. Amém? Vamos lá então. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aqui no João capítulo 9, nós temos 9 no 8, o 9 aqui. Aqui no 9, Jesus está passando e ele vê um cego. Este cego dirigiu-se a Jesus a fim de ser-lhes restaurado. Ele então roga a Jesus. Jesus então, ele cuspiu no solo ali, untou com barro, passou nos olhos deste cego, pediu-lhe que este fosse ao tanque de Siloé e lavasse os seus olhos, a fim de que a sua vista, seja recobrada. Enfim, isso aconteceu e sucedeu. Jesus, porém, continua os seus afazeres. Jesus está em Jerusalém, próximo ao templo. Mas a fama começou a, então, se proliferar devido ao que lhe acontecera, pois Jesus então havia curado um cego. Este cego, ali os seus próprios pais vão ser interrogados e dizem que este cego então era de fato, desde nascença, cego. Enfim, então nós temos um cenário montado. Jesus está próximo ao templo de Salomão, em Jerusalém, era a festa da dedicação, e Jesus está com seus discípulos. Jesus então curou aquele cego. Então Jesus agora tem problemas, pois sua fama já estava no auge de seu ministério, e o seu ministério era famoso. Era um ministério de excelência. Enfim, então agora Jesus tem um problema, pois os fariseus daquele tempo, daquela época, começou a investigar este fato que Jesus havia realizado por
intermédio deste cego. Enfim, então agora nós temos um cenário montado. Jesus está em Jerusalém, Jesus curou o cego, este cego de nascença. A fama de Jesus, os fatos, os acontecimentos, eles foram proliferados ali, a fim de que chegou então no Sinédrio e os fariseus então, que eram aqueles que faziam parte da interpretação das leis, como eles eram doutores da lei também, assim como os escribas. Estes fariseus agora, eles querem ter um encontro com Jesus, pois eles querem de fato saber qual foi o motivo, quem fez isso, como Jesus fez isso. Então eles vão até Jesus. Então Jesus, assim como Jesus vai ter com eles, Jesus então começa ali a ter um diálogo. E os fariseus começam então a interrogá-lo. Jesus então agora vai então, vamos aqui, Jesus, vamos entrar no 10. Jesus então vai ter com esses fariseus a fim de explicar, a fim de falar acerca do reino de Deus. Jesus, como ele é bom, como ele é maravilhoso, como ele veio para todos, Jesus tem uma preocupação com os fariseus também, em estes ser voltados para o reino de Jesus, estes virem a ser restituídos, virem a ser convertidos a Jesus. Mas eles então vão até Jesus e Jesus vai contar-lhes uma parábola. Eles começaram a interrogar a Jesus. Tudo que eu estou falando aqui, amados, se você vir aqui e abrir a tua Bíblia no João capítulo 9, você lê o capítulo 9 inteiro, até chegar no 10 é o que eu estou falando. Correto? Enfim. Então, estes fariseus agora vão até Jesus e eles querem saber, e eles começam a interrogar Jesus. Começam a interrogá-lo a fim de como que ele fizera tal obra. Só Deus, como eles mesmos diziam, só Deus pode curar. Só Deus pode fazer estas obras. E não é lícito ao homem. Então Jesus agora vai começar a contar a sua parábola, que em verdade vos digo, aquele que não entra pela porta das ovelhas, do aprisco das ovelhas, mas entra por outra parte, esse é ladrão e salteador. Que porta é essa? Que aprisco é esse? Vamos para o 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. 3. Para este o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem sua voz. Ela chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Jesus está associando o trabalho de um pastor. E ele então começa a relatar o que um pastor faz, quem é o pastor, quem são as ovelhas, a fim de tentar restituir estes fariseus que vieram a interrogá-lo. Mas eles, por sua vez, eles estavam mais preocupados em seus cargos, em seus títulos, e mais preocupado neles mesmos do que na população e nas ovelhas. Então Jesus vai então dissertar, vai mostrar, vai pregar para eles João 10:10, a fim de mostrar para eles que Jesus é o bom pastor, que ele é o bom pastor que veio para salvar as suas ovelhas. Então, ali no 3, para este porteiro abre as portas, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama as ovelhas para fora e as conduz. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, eles a chamam para fora e todas as seguem, porque conhecem a voz
de seu pastor. Interessante que, mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. De fato, a ovelha é um animal que ela não segue a estranhos, pois ela apenas segue e conhece a voz do seu pastor. Enfim, logo aqui Jesus então propôs outra parábola, que começou a falar com eles a fim de que eles viessem a entender a mensagem e estes fossem restaurados, voltassem e fossem voltados para o reino de Deus, voltados para a casa do Senhor. Enfim, vamos dar sequência aqui. Jesus propôs de novo outra palavra. Quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores? Enfim, mas eu digo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e acharás pastagens. Jesus está querendo converter os fariseus. Jesus ainda ele curou aquele cego, mas aquele cego vieram questionar a Jesus, pois para eles eram blasfêmias, pois para os fariseus eles associavam esta obra de Jesus como que a quem tem demônios, pois eles acreditavam que se estes fatos e estes sinais eram realizados somente por Deus. Fora isso, eles associavam a obra de Jesus como que ele tivesse demônio. Então Jesus, ele vai explicar: eu sou bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas interessante, por que, amados, que eu fiz tudo isso? Porque tem muitas pessoas que associam esse João 10:10 como aqui, no caso, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, está falando acerca, está se referindo ao diabo, mas não está. Aqui em João 10, nós temos os fariseus, Jesus, os discípulos e a multidão e o cego. E Jesus, ele está pregando a palavra e ele está pregando para os fariseus a fim de convertê-los ao caminho vivo e verdadeiro. Mas estes, porém, eles não davam crédito à pregação de Jesus e nem tampouco a Jesus. Então, o que eles fazem? Eles estão interrogando Jesus a fim de pegá-lo em alguma blasfêmia, alguma coisa que Jesus falasse ali e então já fosse o suficiente para aprisioná-lo e apedrejá-lo. Enfim, vamos para 10:12. O ladrão que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. A analogia aqui referente à parábola que Jesus está pregando agora ficou claro. Por quê? João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, não está destinado vamos falar esse jargão, para Satanás. Ali Jesus está chamando o fariseu. Está falando: ei, fariseu, o fariseu veio para roubar, matar e destruir. Ele não está falando aqui que ele não se refere a Satanás. Satanás não está na conversa. O único meio aqui na qual aqui Jesus está sendo associado com um endemoniado, pela obra na qual ele acabara de fazer. Então, aqui, Jesus no 12 vai deixar claro que no 10 está falando a respeito que o ladrão que veio para roubar, matar e destruir são os fariseus. Agora, Jesus vai, então, agora aplicar a sua mensagem, a sua parábola, deixando claro o que ele está pregando e o que ele está falando a respeito de todo esse contexto na qual está acontecendo neste momento. O mercenário que não é pastor,
A quem não pertencem as ovelhas, quem é o pastor? Jesus. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está falando acerca do mercenário, está associando o mercenário aos fariseus. E ele está sendo claro e objetivo. Ele está falando que estes que são os mercenários. Não existe Satanás aqui na conversa. Não tem Satanás aqui. Então, este texto, nós temos que tomar cuidado para não ler errado, interpretar errado. Está muito claro, irmãos. Então, agora aqui na analogia da parábola de Jesus, onde está Satanás? Satanás é o lobo. Vamos para um curral, onde nós temos então um pastor, um homem, temos as ovelhas, e nós temos então o lobo que vem para arrebatar as ovelhas. O pastor, ele vem e protege estas ovelhas. Logo, aqui Jesus está sendo muito claro. Jesus está falando assim, você não é pastor porque você é mercenário. Eu sou o bom pastor. Então aqui fica claro, irmãos, vamos aplicar bem essa passagem aqui, vamos esmiuçar, vamos aplicar bem ela. Ei, você, pastor, ei, você que tem a denominação, ei, você que está à frente de um ministério, em frente de uma obra, seja lá, são tantos atributos, são tantos títulos, né? Pastor, bispo, apóstolos, né? Que está à frente de um ministério. Você também é ovelha, querido. Você também é ovelha. Já parou para pensar nisso? Você também é ovelha. Sabe quem é o bom pastor? É Jesus Cristo. E você sabe que o que ele disse a respeito das suas ovelhas? Eu sou o bom pastor. E eu não abro mão das minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida por elas. Nesse tempo, Jesus ainda não havia dado a sua vida. Jesus ainda não havia subido o Gólgota. Mas o que eu quero trazer para você, cuidado, para você não perder a sua salvação. Cuidado para você não cair em descréditos, assim como a síndrome dos fariseus. Por quê, amados? Porque nós corremos esse risco. Vamos lá, depois eu vou falar as características dos fariseus. Eu quero deixar bem claro aqui, amados, que houve uma vez que eu fui falar acerca dos fariseus, acerca de, igual tem também associado a parábola do jovem, a parábola do rico e Lázaro. E deixa eu te dizer algo. Nós não podemos ter uma mente fechada. Nós temos que ser inteligentes, temos que ter uma mente aberta. Por que eu quero te dizer isso? Porque tem muitas pessoas que logo quando você fala assim acerca dos fariseus, você logo fecha o teu coração. Você associa um fariseu, já virou um jargão, quando você quer entrar em um pejorativo, e você fala de um fariseu, logo você já associa os fariseus como algo ruim, como algo religioso. Isso vem automaticamente na tua cabeça. Mas isso são jargões que cristãos, ao longo do tempo e dos anos, eles adotaram. Quer ver um exemplo? É a mesma coisa quando eu vou falar acerca de Judas. Quando você fala de Judas, já viu falar? Ninguém nunca colocou o nome do seu filho de Judas. Quando você fala assim, Judas, logo você já se associa isso como algo ruim. Logo você já vai ao pejorativo do jargão. O que é isso? Você já fala assim, traidor. Tem muitas pessoas quando quer falar que alguém é traidor, ele já nem usa mais o termo traidor. Ele fala assim, você foi um Judas comigo, né? Então logo você já percebe que esta pessoa está falando acerca de um traidor. E quando falamos, só estou explicando acerca do fariseu. Quando nós falamos de fariseu, as pessoas logo já se fecham. Elas logo associam isso ao pejorativo que
as pessoas associaram isso como um jargão. Porque nem todo fariseu era ruim, nem todo fariseu era religioso e nem todos os fariseus debateram com Jesus. Eu quero citar aqui alguns nomes, por exemplo, Nicodemos. Nicodemos ele fazia parte do Sinédrio e ele foi ter com Jesus e foi salvo. E aí? José de Arimateia, um homem riquíssimo, no seu tempo, na sua época, influente, e ele foi um homem que se converteu a Jesus. Tanto é, nota-se que era discípulo de Jesus, e ainda assim, quando Jesus, logo que o seu corpo estava para ser retirado do madeiro, este mesmo foi até as autoridades, tanto romanas e tanto as autoridades do templo, que era o Sinédrio, e pediram-lhe o corpo de Jesus e pediu para que o corpo de Jesus fosse sepultado em um túmulo. Ele doou o túmulo para que Jesus fosse então sepultado. Então, nós temos que ter uma mente frutífera, nós temos que pensar. Romanos 12, 1, 2, 3. Enfim, você precisa pensar. Por quê? Porque todos os que é voltada para fariseu não quer dizer que são ruins, embora estes aqui que estão aqui estão de forma que estão debatendo com Jesus. Então não caia nos jargões e não transforme um jargão em pejorativo, ou para o bem também. Enfim, então vamos lá. Estes fariseus aqui, esses líderes religiosos precisavam da cura da alma. Que curas são essas? Vamos lá. O que Jesus fala acerca dos fariseus? Estes gostavam de fama. Estes fariseus também gostavam de aparecer nas praças, gostavam de orarem com a sua, mostrando que era um homem religioso. Quando jejuavam, gostavam de aparecer nas praças e mostrar que estavam em jejum. Os fariseus também tinham, estou falando dos pontos dos fariseus. Vamos falar das características dos fariseus, estas que Jesus mesmo declarou. Os fariseus também, eles tinham eles manipulavam as pessoas, usavam da religião para manipular as pessoas. Como? Simples. Quando Jesus estava sendo crucificado, eles compraram o povo. Quando pediram para escolher Barrabás ou Jesus, eles pegaram e jogaram dinheiro para o povo a fim de que escolhessem a Jesus, soltem a Barrabás. Então, o que é isso? Nada mais é manipulação. Então, amados, eu venho vos dizer que o bom pastor é Jesus Cristo e ele ama as suas ovelhas. E eu tenho uma notícia aqui para te dar, que talvez você nunca pensou nisso. Você também é ovelha. Você que é pastor, você que é bispo, você que é apóstolos, enfim, todos esses títulos aí, que aqui citados, você também é ovelha. Você vai ter que passar pela porta do aprisco do curral de Jesus. Agora minha pergunta é, quem é você? Você é um mercenário? O mercenário que Jesus diz ali que quando o lobo vem, agora é a personificação de Satanás, é a ilustração de Satanás, o mercenário ele não cuida. Por quê? Porque ele é mercenário. Então ele deixa vir o lobo, ele foge e o lobo as arrebata. Portanto, o que eu venho dizer para você nesta tarde é que você também é ovelha. Você vai ter que passar pela porta. A porta do aprisco do bom pastor. Jesus ele diz que
Ele é a porta, Ele é o bom pastor. Então, amados e queridos, não faça de algo que Jesus te deu, que é mais lindo e importante. Não tenta ser como os fariseus. Mas você não pode... eu não estou fugindo do texto nem do contexto. Porque esses líderes religiosos, eles também precisavam ser restituídos ao bom pastor. Você que tem um título de pastor, você nada mais é do que um administrador. Porque existe o bom pastor, o real pastor, o verdadeiro pastor. Então nunca faça algo denegrindo as ovelhas do Senhor. Porque aqui o que Jesus mais vamos falar assim, o que mais deixou, não tem como usar a palavra correta aqui, o que mais deixou Jesus inconformado foi que Jesus estava sendo interrogado, Jesus estava sendo perseguido por causa de uma cura, de uma vista que ele deu ao cego. Portanto, querido e amado, você também é ovelha. Você também vai passar pela porta. Quando vir o lobo, você cuide das ovelhas. Você não seja arrogante para com as ovelhas. Eu estou falando dos atributos dos fariseus. Arrogância, religioso. O que mais me impressiona é a questão da manipulação, daquele que usava da religião para manipular. Se você é um pastor que manipula resultados, se você é um bispo que manipula resultados, se você é aquele que você quer manipular as pessoas a fim de que você venha ter êxito em você mesmo, vitórias em você mesmo, eu venho dizer para você que dá tempo ainda de você se reconciliar, de você refletir acerca disso. Talvez você nunca pensou acerca de João 10 vista por esta revelação, porque você também é ovelha. Interessante aqui, um pouco mais, já vou terminar, no 26, Jesus, ele faz aqui uma revelação, ele está conversando com os fariseus, e ele vai falar aqui no 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. É triste. Já pensou você que dirige uma denominação, mas não faz parte do quadro das ovelhas? Porque a ovelha, amados, quando nós olhamos para as ovelhas, nós logo temos, vamos falar agora um jargão associado a você ter, vamos falar de você ter submissão a alguém, você ser submisso e responder às ordenanças de seu pastor. Então você que tem uma denominação, que administra, vamos falar assim, teve essa tarefa que não é fácil, mas também é muito gratificante, é muito honroso você ser servo do Senhor Jesus. E como você tem o título de pastor, digamos, que é passageiro, porque o bom pastor é Jesus Cristo. E às vezes você talvez tenha uma ideia limitada. Você um dia vai prestar contas a alguém. Assim como você ministra para as pessoas, assim como você dá a pastagem para que as ovelhas venham comer da palavra,
você também vai ter que se sujeitar a alguém, você vai ter que responder a alguém, e esse alguém é o bom pastor. Você vai ter que passar pela porta do aprisco das ovelhas, mas talvez você nem vá passar pela porta dos apriscos das ovelhas. Por quê? Porque aqui no 26 Jesus já descartou eles. Porque Jesus diz, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Portanto, eu venho dizer para você nesta tarde que o bom pastor, Jesus Cristo, o dono da ovelha, dono das ovelhas, o dono do aprisco, a porta do aprisco, talvez você já esteja enquadrado no versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Talvez você não faz parte do quadro das ovelhas, pois quando falamos das ovelhas, logo associamos as ovelhas àquelas que conhecem a voz do seu pastor e a seguem. Associamos tudo isso no caso das ovelhas, associamos tudo isso àquelas que são obedientes à voz do seu pastor. Cuidado para não cair como um fariseu. O fariseu ali, no caso este aqui, que é do contexto, estão interrogando a Jesus, estão associando as obras de Jesus como a de um endemoniado. Eles não tinham neles o arrependimento, a soberba, a autossuficiência, a arrogância no coração, a fama, os méritos, os benefícios, tudo isso subira ao coração do homem, assim como a queda de Satanás. Sabe, Deus sempre dá oportunidades. Deus deu oportunidade para Lúcifer, para este administrar algo que não era dele. Cabia-lhes somente fazer aquilo que era apenas administrar com êxito e obediência. Então você vai perceber que alguns dos judeus, alguns deste sinédrio, assim como estes fariseus, eles caíram na mesma arrogância de Satanás. E o texto aqui, João 10,10, não se refere a Satanás, embora eu não estou negando que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Isso serve sim para Satanás. Mas, se nós queremos ser fiel à palavra de Deus, se nós queremos ser fiéis à palavra de Deus, nós temos então que ser fiéis aqui, como está dizendo João 10,10. Aqui está se referindo aos fariseus e não a Satanás. Satanás aqui, na ilustração aqui de Jesus, ele é o lobo que vem arrebatar as ovelhas. O lobo não é um mercenário. Portanto, amados e queridos irmãos, o texto aqui ele ficou muito claro que não está se referindo a Satanás dentro de um contexto. Agora, eu venho pedir para que, em nome de Jesus Cristo, eu já errei muito, irmãos, e continuo errando, e preciso da graça de Deus todos os dias. Preciso me negar a mim mesmo todos os dias, e mesmo assim continuo errando. Mas eu trabalho muito com arrependimento. Eu acredito que todo ser humano ele pode ser mudado. Todo ser humano em Jesus ele pode ser transformado. Mas a transformação ela vem de Jesus. Mas o principal é você. Você precisa querer, você precisa buscar, você precisa ter arrependimento no seu coração e dizer: essas obras não pratico mais. Então,
Eu acredito sim. Talvez você que está assistindo a esta pequena reflexão, você possa ter no teu coração e voltar. Lembra quando você começou e era pequenininho? Tudo que você tinha no coração era aquela fome, aquela sede de fazer a vontade e a obra de Deus. Mas ao longo dos anos, o farisaísmo, a síndrome do fariseu entrou no seu coração. Você caiu nos mesmos erros estes que são antigos, são marcos antigos, e que nós precisamos ter discernimento e precisamos estar atentos para que nós não venhamos cair. Precisamos crescer na graça, no conhecimento de Deus. Mas nós nunca podemos, jamais, tentar ser maior do que o bom pastor. Ei, pastor, você aí é você mesmo. Você pode, talvez, a luz da palavra que liberta é a palavra, esta palavra que chega até o teu coração. Deixe o orgulho de lado. Como Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra os seus joelhos, arrependa-se e você vai ser uma bênção na mão de Deus. Você vai ser um homem usado por Deus, do jeito que Jesus sonhou, do jeito que Jesus quis, do jeito que Jesus planejou. Mas cabe-lhes você se arrepender verdadeiramente. Já errei muito, amados. Tenho 40 anos de idade, já errei muito, já tenho 20 anos de conversão, já errei muito ao longo dos anos, mas eu aprendi algo. Nós precisamos ter arrependimento, precisamos tirar a soberba do nosso coração, precisamos tirar os títulos do coração, tirar todo o eu, todo o ego, tirar toda essa síndrome de fariseu. E ali quando Jesus está falando de mercenário, não é porque está chamando de ladrão, tá, mas não é porque está falando assim em questões da pessoa roubar algo, que não, ali está falando de que está negligenciando a obra de Deus. Então, amados, ali está falando acerca de negligenciar sonhos, roubar sonhos. Eles aqui, na realidade, eles eram mercenários porque eles estavam tentando roubar a bênção de um homem, pois estavam tentando difamar algo que foi Cristo quem fez. Foi Cristo quem fez esta obra. Então eu venho nesta tarde, dá tempo. Às vezes você nem percebeu isso. Eu costumo dizer que a arrogância é igual ao mau hálito. A inveja, a soberba é igual ao mau hálito. Quem tem, não percebe. Quem tem, não sabe. Ou não percebe. Mas, pastor, nesta noite, você, autoridade, essa reflexão, é a palavra, não sou eu. Quem é você para falar isso para mim? É a palavra que está dizendo, não sou eu. Eu não posso falar nada, eu sou servo. Tento acertar todos os dias. Mas é a palavra que está dizendo. Isso deve ser muito triste, pastor. Já pensou? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Não sois das minhas ovelhas, ou seja, você pregou a sua vida inteira, se dedicou ao ministério, às coisas de Deus, e aí você vai ouvir isso. Não seja arrogante, não seja autossuficiente, não crê na força do seu braço, não crê no seu intelecto, não crê nas coisas que você possui, nas coisas que você conseguiu, nas coisas que você realizou, nas coisas que você realiza. Mas crê somente no bom pastor. E se você é um pastor, você se coloca na presença de Deus e diz: eu sou ovelha do teu rebanho, eu preciso passar pela porta. Eu preciso passar pela porta do aprisco das ovelhas, pois eu também sou ovelha. Portanto, volte, mas volte na unção, no poder, na graça de Deus. Seja um homem de Deus. Não seja um mercenário.
Não tenta manipular os resultados da tua igreja. Não tenta manipular os resultados. Não tenta ser um manipulador como eram os fariseus. Não deixe o orgulho entrar no teu coração. Não deixe a fama entrar no teu coração. Não deixe que isso venha tirar-lhes do reino de Deus. Pois eles associavam as obras de Jesus com as dos demônios. Aqui, logo você vai ver as minhas ovelhas 27, ouvem a minha voz. 10, 27. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus as pedras para lhe atacar. Enfim, lembrando que você é também um pastor. Seja qual for o grau aí, o título religioso, seja presbítero, diácono, pastor, missionário, existem tantos hoje por aí, mas bispos, apóstolos, enfim, volte a ser ovelha. Sabe, existe uma habilidade do pastor, o pastor que administra a obra de Deus. Ao mesmo tempo que ele é pastor, ele é ovelha. Ao mesmo tempo que ele ministra, ele também é ovelha. Não existe super-herói. Você não é super-herói. O que você precisa ser é ovelha. Ovelha do Senhor. Pois Jesus mesmo já disse ali que ele é o bom pastor e ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então vou tornar a repetir o 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ou seja, não seja um manipulador na sua congregação. Não seja um ladrão, mas seja um administrador, um porteiro fiel que abre a porta. Porque ali está falando de um porteiro. Talvez, quem sabe, você não é um porteiro. Eu estudei muito e tentei achar a aplicação para este porteiro aqui. Em algum tempo eu achava que poderia aplicá-lo como anjo, né? Mas o anjo não, porque o anjo ele não foi predestinado a pregar o evangelho. Ali em Apocalipse 4 fala que isso foi dado a nós homens. Então, eu creio, não precisa pensar assim, eu creio que este porteiro aqui são os administradores. São os administradores, porque Jesus não diz que ele é um porteiro. Os administradores são os pastores passageiros. Somos os pastores passageiros deste mundo, deste tempo. Porque o bom pastor, ele é eterno. E ele deu a vida pelas suas ovelhas. Amém? Que isso seja gratificante na sua vida. Que isso seja bênção para a tua vida. Sabe qual é o segredo do pastoreado? Ah, mas você não é pastor, não sei o que. Não, mas o segredo é a habilidade. Ao mesmo tempo que você é pastor, você é ovelha. Mas onde você aprendeu isso? A Bíblia acabou de dizer para você. Jesus está tentando pastorear os fariseus. Está tentando trazer os fariseus. Ele pregou para os fariseus. Ele está pregando aqui. Mas eles não deram ouvidos. Jesus está tentando converter um fariseu, ele está pregando para um fariseu. Ou seja, você não é maior do que Jesus. Paulo nasceu, morreu, viveu. Jesus nasceu nessa terra, morreu, viveu. Então você não é a última... Eu não vou usar enxergar, muito chulo. Enfim, então pense bem. Você
precisa ser ovelha também. Talvez você queira ser um fariseu orgulhoso, obstinado. Você vai querer levar as coisas manipulando os resultados, manipulando pessoas dentro da denominação. Isso é perigoso demais. Por quê? Porque isso não é saudável. Jesus não aprova e você precisa de um arrependimento. Líder espiritual. Você precisa levar uma vida saudável. Porque às vezes você está empurrando o ministério com o dom, mas a sua saúde aqui dentro, ela está deteriorada, ela está precisando de cura, assim como Jesus estava pregando para os fariseus. Estes precisavam de cura, mas da alma. Eles tinham dinheiro, eles tinham cargos, tinham posições, tinham reconhecimentos, mas não tinha a cura da alma. Jesus quis fazer isso, Jesus pregou para eles. Jesus disse, mesmo Jesus dizendo que eles não eram do aprisco das ovelhas, eles mesmo assim, eles resistiram à palavra de Jesus, à mensagem de Jesus. Portanto, receba cura nesta tarde. Cura da alma, pastor. Você é ovelha. Você precisa levar no ministério em um equilíbrio. Você é pastor, mas também é ovelha. Eu acredito aqui em João 10 que você é o porteiro da porta, que abre a porta, mas você também vai ter que passar pela porta. E a porta é Jesus Cristo, o dono do aprisco, o dono do curral, o dono das ovelhas. Receba cura nesta tarde, cura na alma, pastor. Porque quando você estiver se sentindo triste, abatido, angustiado, você tem que pensar e lembrar, você também é ovelha. Você é ovelha. Você vai ter que passar pela porta. E você vai ter que passar pelo bom pastor. Ou talvez, eu vou ler o 26 aqui de novo, para encerrar. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Já pensou você ouvir isso? Você não vai passar nem pela porta. Se você não é ovelha dele, como é que você vai entrar no curral dele? Então, tudo que foi ministrado aqui nessa reflexão. Vamos lá, João 10:10, 10:12, 10:26, 10:27. E o capítulo 9 ali, eu fiz um resumo ali, dentro do contexto, fiel, né, ao texto. Mas que você receba a cura nesta noite, nesta tarde. Cura na alma. Na alma. Você é ovelha também. Você não é super-herói. Não se cobra tanto. Tira o orgulho. Tira toda a vaidade do coração. Seja manso, humilde de coração, como Jesus foi. E um conselho. Ame as ovelhas acima de tudo. Já pensou se alguma dessas ovelhas já se desviou, já fez essa pergunta? Já se desviaram do caminho por causa da negligência do porteiro? Você é o porteiro, mas também é ovelha. Você é ovelha, mas também é pastor. É assim, amado. Essa é a palavra de Deus. Certo? Passou já, gostaria de ficar mais. Tá gostoso, tá bom, mas já se passaram aí o tempo. Vai ficar muito extenso, fica muito maçante, né? Mas receba cura nesta tarde. Cura da alma, pastor, líder espiritual, seja lá qual for o título. Você precisa de cura, assim como Jesus tentou converter aqueles fariseus. E se alguma coisa que eu falei aqui se encaixar ali com você, que você possa se enquadrar na palavra de Deus e receber a cura. Em nome de Jesus. Amém? Eu encerro por aqui. Glória a Deus. Receba a cura nesta tarde. A palavra é o que liberta.